E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida de projetista não é só um extra. De que é que a gente vai tratar em relação a isso aqui, né? Mais um pouquinho da questão de contratos fotovoltaicos. E por que é importante a gente estar sabendo sobre isso, né? Vamos lá, vou dizer alguns pontos. Primeiro, porque ser projetista fotovoltaico, isso é uma profissão e não somente um bico. Beleza, às vezes, de vez em quando a gente começa, ou quando a gente não trata ele como a renda principal, até que dá para sair como um bico. Mas, de qualquer forma, isso é uma profissão. E você que trabalha com projeto fotovoltaico, que tem isso como profissão, você tem uma responsabilidade em cima disso, dos projetos. Independente se você vai assinar ou não a RT de execução e de projetos fotovoltaicos. E, particularmente, esse vai ser um dos temas mais importantes que eu vou falar hoje aqui. Eu acho que eu já fiz vários tipos de lives, conteúdo técnico, captação de cliente, negociação. Mas eu acredito que a de hoje vai ser a mais importante que eu já fiz até agora, tá? Beleza, então vamos lá. Essa semana, eu acho que muitos de vocês devem ter visto, né, que acho que foi ontem ou antes de ontem, saiu a notícia de que um empresário de energia solar ele tinha sido preso, né? Não sei se vocês chegaram a ver, se não, eu mostro aqui para vocês, né? Então mostra ali, ó, tem até ali a notícia que foi um aluno que me mandou, né? Deixa eu desativar os comentários aqui. Onde tem ali, ó, Justiça da cidade de Maragogi, Maragoga, algumas pessoas falam assim, que no caso é lá de Alagoas. Então, a gente teve essa notícia aí. E por acaso, quem me mandou essa notícia me disse o seguinte, esse aluno, tá, da gente. Então, esse cara foi meu cliente. A importância do contrato da prestação de serviço. Aí lá embaixo tinha colocado, né? A vida de projetista não é somente um extra. O que é que isso quer dizer? Tá? Deixa eu descompartilhar aqui. Beleza. Então, quando houve essa prisão, então uma coisa que a gente fala muito aqui, né, do projetista fotovoltaico é que ser projetista fotovoltaico não é somente você saber realizar os diagramas e também nem você saber só como preencher os documentos, né? Então a gente tem uma responsabilidade a mais por cima disso aí. Então a gente tem uma responsabilidade por cima de todo o trabalho que a gente faz. Imagina como é que estão os projetistas fotovoltaicos que também fecharam com esse cara. Vocês acham que eles acabam não se envolvendo também em relação a isso aí? E na semana passada, não, essa semana eu fiz uma live, né, que eu falei sobre questão de negociação com o cliente. Deixa eu procurar aqui só um slide aqui que eu tinha feito, né? Que a gente fala sobre o quê? Sobre que a gente precisa estudar, né? Sobre projetos fotovoltaicos. A gente tem essas 4 etapas para poder estar negociando com o cliente. Então, a gente tem que estudar a parte de conhecimento técnico, captar clientes e também saber como negociar e fechar com ele. Só que dentro da parte de negociar, uma coisa que eu tinha falado muito quando eu falei na live passada foi o quê? Que a gente tem que saber qual é a necessidade do cliente. Por que a gente tem que saber qual é a necessidade do cliente? Para saber se ele quer o projeto muito rápido, para saber como é que ele trabalha, para saber também como é que ele já trabalhou, porque eu já tinha ouvido falar desse empresário que ele tinha sido preso, né? Que ele costumava muito fazer o seguinte, fazia um tipo de projeto, vendia um projeto, passava outro tipo de equipamento para o projetista homologar e na hora da instalação colocava um totalmente diferente. Então a gente precisa saber da questão da necessidade do cliente para quê? Para a gente não cair não cair em golpes assim, né? No caso foi particularmente aí o que tinha acontecido. E aí eu volto aqui, ó, escolho um outro ativo aqui, dessa questão da importância, esse cara foi meu cliente, na importância do contrato de prestação de serviço. Muitos hoje ainda trabalham muito no boca a boca. Não, você me traz um projeto que eu faço aqui para você de boca. Tem algo de errado trabalhar com boca a boca? Não, mas também não tem muita coisa de certo não, né? Porque isso aqui é uma prestação de serviço, então pode ser que, se você não tiver contrato, então, poxa, lá pode acontecer que talvez aqui fosse você, né? Beleza, ele não é um projetista, mas se tivesse um projetista do lado dele apoiando essas coisas deles e por acaso fosse você e você não soubesse disso, você iria junto numa questão dessa. Então é importante a gente ter um contrato de prestação de serviço para quê?
para que a gente coloque tudo que vai ser feito da nossa responsabilidade do que é de responsabilidade dele. Para que, se algo desse acontecer, você está seguro em relação àquilo que você ofertou para o seu cliente. E não só para ele, mas também lá para o consumidor final. Já vi casos de que o consumidor final queria culpar o projetista por conta do sistema. Projetou um sistema de 10 kW, quando foi instalado um de 5 kW. Aconteceu o caso assim, e aí ele queria que o projetista pagasse lá o restante do sistema, sendo que nesse caso a culpa foi de quem? Da empresa. Só que lá tinha um documentozinho informando direitinho entre o cliente e o projetista fotovoltaico de que isso não seria de responsabilidade do projetista, e sim da empresa que vendeu. Então, é importante você ter uma prestação de contrato por conta disso, né? Foi até por isso que, uma época, a gente trouxe a oficina de contratos para projetistas fotovoltaicos. Então, nessa oficina, a gente até falou bastante em relação a como é que o contrato ele deveria ser feito, quais são as principais cláusulas que ele deveria ser feito, quem é que você procurava para poder fazer o seu contrato fotovoltaico, né, entre você e o seu cliente. Falamos dos tipos de contrato, né, que principalmente tem um que é só de projetos, um outro que é de projeto e execução, tem um outro também que é só de execução. Essa foi uma das oficinas mais importantes que a gente já trouxe, porque assim, uma coisa é a gente falar muito sobre projetos, né? Ficar falando que, Igor, mas como é que eu dou entrada na distribuidora? A distribuidora reprovou meu projeto, como é que eu resolvo com ela? Como é que eu faço os diagramas? O que é que aquela distribuidora ela vai exigir, o que é que ela não exige? Enfim, mas isso particularmente é coisa pequena em relação ao contrato, né? Sua prestação de serviço. Ou seja, poxa, agora eu sei fazer um projeto, agora como é que eu faço para entrar? Beleza. Vou lá, faço meus posts no Facebook, faço meus posts nos stories, faço meus posts nos feeds, e aí um cliente entra em contato, e aí ele, quanto é que você faz um projeto de 20 kW de pico? Aí você, 20 kW de pico, aí você já chega dizendo, eu faço por, sei lá, R$2.000. Beleza, ele te manda os dados, e aí quando ele vai fazer a instalação ele faz tudo errado, tudo diferente do que é que você colocou. E aí, se você não tiver um contrato para te proteger, que isso acontece, tá, gente? Eu sei que tem gente muito legal no mercado, muito certinha, trabalha realmente corretamente, eu sei disso que tem, os meus clientes trabalham assim, mas é importante você ter um contrato em relação. É isso aí, porque qualquer merda você evitar ao máximo de que caia para cima de você algum tipo de responsabilidade dessa que foi erro lá do cliente que vendeu algo errado para o consumidor final. E sim, quem for se inscrever na turma do dia 6/2, né, no dia 6 de fevereiro, que a gente vai abrir turma para formação projetista fotovoltaico 3.0, vai receber também a oficina de contratos. Então lá a gente vai mostrar direitinho como você vai fazer seu contrato, quem que você procura, como fazer, porque essa é uma parte importante quando você se forma em projetista. E quanto mais cedo você fizer o seu contrato, independente se você está no mercado ou não, melhor para você. E como é que a gente faz um contrato? Por onde é que a gente começa? Igor, o que é que eu coloco no meu contrato? Para ser bem sincero, eu não sei o que é que você pode colocar no seu contrato. Eu sei alguns pontos importantes são passíveis de colocar. Outros eu já não sei. E agora, por que eu não sei, né? Porque depende muito da forma de como você trabalha. Vai depender muito de você conhecer os seus serviços como projetista fotovoltaico. É outra coisa que a gente defende muito aqui do Clube da Elétrica. É você saber quais são os serviços que você entrega, né? Como você entrega, quando você vai entregar. Porque uma coisa sou eu ir entregar, por exemplo, um projeto, ele está já na distribuidora em 5 dias, pode ser que você entregue em 2, pode ser que você entregue em 1, pode ser que você entregue em 15 dias. Suas formas de pagamento, como é que você trabalha, por onde é que você vai receber os documentos do cliente, de quem é a responsabilidade de pegar os dados lá na casa do consumidor final, e se der algum problema entre o projeto e a instalação, quem é que vai tomar a decisão? Não sei, no projeto aqui tem tem um disjuntor de 80 amperes, mas por acaso a distribuidora aprovou, ela aprovou, mas poxa, está sobredimensionado. Então, será que um de 60 aqui não dá certo? Quem é que vai tomar essa decisão de trocar isso? Então, é importante você ter seu contrato como projetista fotovoltaico, você saber quais são os tipos de serviço que você entrega e como você vai entregar para esse cliente. Por exemplo, um que eu estou vendo surgir muito é a questão de monitoramento.
Pô, eu tô vendo projetistas cobrando para fazer o monitoramento dos sistemas fotovoltaicos dos consumidores finais. É uma forma de renda extra, né? Mas e aí, questão de vistoria de obra, você vai lá fazer a vistoria da obra? E se for, quantos dias, quantas vezes você entrega relatório, não entrega? Então, isso tudo faz parte do serviço do projetista fotovoltaico. Não somente a questão de preencher os documentos e desenhar o diagrama. Porque para ser projetista fotovoltaico, a maioria acredita que é só isso. Não, só precisa saber os documentos da distribuidora, da norma e fazer o diagrama fotovoltaico. Precisa saber? Precisa, que é o core do negócio. Mas, cara, tem esses outros tipos de serviço que faz parte. Beleza. E por que quanto mais cedo melhor você saber, né, quais são os serviços que você entrega e como você vai entregar esse tipo de serviço, né? Certa vez um aluno, ele entrou na turma de junho, está com 6 meses com a gente, né? E por acaso ele me pediu um modelo de contrato. Ele, não, Igor, me passa um modelo de contrato aí e tudo mais e tal. E aí, passei para ele um modelozinho de contrato, só que, cara, tinha lá as abas para ele preencher, né? Tinha lá as informações, as cláusulas para ele preencher de acordo com o serviço dele. Ele simplesmente deixou passar o tempo, né? Foi passando. E depois de uns 3 meses, aí um cliente entrou em contato com ele. E aí ele me mandou mensagem numa noite, né? Isso acho que eram umas 11 horas da noite. Ele, Igor, tem como tu me enviar aí esse modelo aqui preenchido, cara, que o cliente acabou de entrar em contato comigo aqui, eu já quero fechar com ele aqui, só falta ele assinar o contrato, só que eu tô sem. Queria um preenchido. Eu falei, cara, infelizmente é impossível eu te entregar um modelo já pronto, mesmo que seja o meu ou de qualquer outra pessoa, porque eu te entregar um modelo já pronto, cara, pode ter cláusulas ali de que você não entrega. Por quê? Porque são meus serviços, é a forma que eu entrego. Não é você só chegar e pegar um preenchido e sair apagando. Não, é você pegar um modelo, um template, seja o que for, e você preencher de acordo com o seu serviço fotovoltaico, de acordo com o que você vai entregar. Então, por isso que eu falo, quanto mais cedo, melhor. E como é que eu vou saber quanto mais cedo, né? Como é que eu vou saber como é que eu vou entregar meu serviço, quando é que eu vou entregar meu serviço? Primeira coisa é você vai ter que estudar realmente de forma o mercado. Você vai ter que ver como é que os outros projetistas trabalham. Beleza, que até o seu primeiro projeto, dependente de quem você vai fazer, até que dá para fazer realmente só a parte de documentação e também dos diagramas. Mas com o tempo você tem que saber o que é que você vai realmente entregar para os demais clientes, como é que você entrega. Então, quanto mais cedo você iniciar, né, estudar, cara, melhor. Uma das formas é, cara, literalmente você fazer um curso. É você ter contato com outros projetistas. É você acompanhar os conteúdos, é você assistir aulas, você ver vídeos no YouTube, é você estar vendo questão de norma, né, o que é que eles pedem, o que é que eles não pedem. E aí você começa a fazer, né, o seu tipo de serviço. Você vê como é que outras pessoas trabalham. É até por isso que em toda a turma que a gente está fazendo agora, a gente tem um grupo de WhatsApp. Por quê? Porque lá sempre entram pessoas que são iniciantes e também entram pessoas que são veteranas, né? Galera que já sabe fazer projeto fotovoltaico e trabalha, tá ali por conta de aprimoramento. E aí os iniciantes, eles acabam aprendendo muito com os veteranos. Por quê? Porque os veteranos, eles vão sempre estar dizendo ali como é que estão fazendo serviço, os problemas que eles têm, e aí os iniciantes vão acompanhando e vão tirando ali algumas dúvidas com a galera que é mais veterana. Jacil perguntou, o que seria o monitoramento e em que etapa está isso? O monitoramento ele não é obrigação do projetista fotovoltaico, tá, Jacil? É um serviço extra, tipo assim, muito extra, tá, que se é feito. E eu tô vendo assim, uma galera cobrando em relação a isso, que é projetista, porque muitos integradores não conseguem dar conta, às vezes, de estar fazendo esse monitoramento. E o que é ele, né? É você monitorar de como é que está o sistema fotovoltaico daquele consumidor final, né? Saber se está tudo ok com ele, por exemplo, se for um microinversor, saber se os módulos estão gerando bem, se for no inversor de string convencional, saber se as strings saber se elas estão gerando bem, se está tudo de acordo, né? Quanto está gerando naquele dia, quanto não está gerando, para quê? Para caso a distribuidora não abata no sistema, você tem provas do que é que está acontecendo. Ou por acaso, uma string parou de funcionar. Então, lá no aplicativo, né, geralmente se no aplicativo, a depender do modelo do inversor, do microinversor,
Aí você faz acompanhamento e você vê, essa string aqui está com problema, esse módulo está com problema. Então vai lá, já avisa pro cliente que ele vai lá e ele faz lá a manutenção, beleza? Então é isso aí, galera. O que eu queria conversar um pouquinho com vocês era mais sobre isso, um pouco dessa responsabilidade bem importante, né? De você realmente saber conhecer os seus serviços fotovoltaicos, de você ver a importância de você ter um contrato. Como eu disse, a gente já trouxe aqui assuntos sobre contratos, né? Sobre oficina. Então, cara, você tem que ter o seu. Como eu sempre digo, projetista fotovoltaico não é aquele que só desenha os diagramas e também preenche as documentações. E eu sei que quando você está no início, porque eu passei por isso, eu e Igão passei por isso, quando eu estava lá no meu começo, eu achava que era só isso. Mas quando eu aprendi a fazer diagramas, quando eu aprendi a preencher documentos, eu vi que não era isso que ia fazer eu ganhar dinheiro. Eu sabia que era isso que não ia fazer eu viver da profissão de projetista fotovoltaico. E eu sabia que dessa maneira eu ia perder para um monte de Zé do CAD, para um monte de João Protocolo, os meus projetos fotovoltaicos, porque aí o cliente simplesmente só iria me comparar preço a preço de quem é o mais barato. Quando eu comecei a entregar serviço, quando eu comecei a entregar, eu vou te entregar isso, eu vou te entregar um suporte, eu vou estar online para você, eu vou te entregar um drive no Google, eu vou te entregar em 5 dias esses projetos, eu vou te entregar também uma vistoria, eu vou te entregar um relatório, eu vou fazer um acompanhamento se for preciso, eu vou estar aqui para estar tirando suas dúvidas. Mas as minhas responsabilidades são essas, eu preciso que você me entregue todos esses documentos. As suas responsabilidades são essas daqui. E aí foi quando eu realmente comecei a, de fato, a ganhar mais dinheiro nesse negócio. Foi quando eu, de fato, comecei a viver mais a profissão de projetista fotovoltaico. Foi quando eu comecei a ter ganhos acima de 10 mil reais por mês com projetos fotovoltaicos, que era uma coisa que no começo eu achava impossível quando eu comecei esse negócio. Mas hoje eu vejo que é bem tranquilo você conseguir. Então, eu trouxe até o Douglas, né, essa semana. Ele mostrou lá que em 4 meses já estava fazendo 15 mil reais, 4 ou 5 meses, uma coisa assim. Então, dá pra gente trabalhar e viver, sim, da profissão de projetista fotovoltaico, beleza? É isso aí, tchau, tchau.